Boa tarde a todos, os que resistem. É sempre complicado falar a esta hora, porque ser o obstáculo entre o almoço e a conferência não é algo que seja agradável, até porque vocês estão mais a pensar noutras coisas do que propriamente a ouvir alguém aqui a fazer grandes discursos. Em primeiro lugar, naturalmente, gostaria de agradecer à Advocados a oportunidade que me dá de vir aqui fazer o encerramento, embora de forma ingrata, como eu referi no início, mas é sempre um gosto de estar aqui, até porque eu e a Advocados fomos alvo de alguns ataques durante e antes da campanha eleitoral e por isso também para mim é significativo estar aqui hoje. Creio que são muitos os desafios, como o professor Vera Cruz disse, que nos esperam, a mim e ao meu Conselho Geral, relativamente à advocacia. A advocacia está numa encruzilhada óbvia e que todos compreendemos e que é preciso tomar bastantes decisões que vão impactar em todos nós. A primeira garantia que eu deixo aqui, e também foi outro dos ataques de que eu fui alvo, é que comigo não há a separação entre advocacias, não há a separação entre a prática societária, nem entre o apoio judiciário, nem prática individual e a prática societária, ou outra qualquer distinção que queiram fazer. Sempre defendi uma única advocacia. Cisões artificiais criadas por fins políticos e demagógicos, não contem comigo, não as farei, porque sempre defendi e sempre defenderei que todos somos advogados, independentemente da área de prática e das diferenças que não nego que existem entre essas áreas de prática e, por isso, serei o bastonário, como já disse várias vezes, de todos e não só de uma parte da classe, muito menos contra outra parte da mesma classe. A inteligência artificial que foi aqui falada levanta-nos diversos problemas. Ainda durante esta semana, no âmbito da Procuradoria Ilícita, estava-me a interrogar sobre a possibilidade de haver Procuradoria Ilícita praticada, por exemplo, pelo ChatGPT, que é uma questão. É algo que teremos que refletir, não nestes termos óbvios, não vamos estar aqui a processar, entre aspas, o ChatGPT, mas não deixa de ser curioso o risco que daí advém. Para mais, sabendo nós a evolução vertiginosa que tem acontecido com as plataformas que existem. Muito especificamente, falo de uma que me foi apresentada, inclusivamente esta semana, da Google, que eu fiquei francamente, por um lado, maravilhado pelo tempo que deixo de perder, porque ela conseguia fazer articulados e com um grau muito satisfatório, mesmo muito satisfatório. Naturalmente tem que ter uma programação e aí está a grande vantagem daquela plataforma, porque uma das coisas que nos têm vendido a nós advogados e que estou seguro que todos aqui já ouvimos, é que um bom escritório de advogados que quer sobreviver no futuro para ter a inteligência artificial ao seu lado e a funcionar da forma mais correta e mais eficaz que seja possível, precisa de ter um engenheiro informático. É aconselhável para que o engenheiro informático possa introduzir aquilo que nós lhes vamos dizendo enquanto técnicos do direito. Acontece que esta aplicação, ferramenta, como lhe quisermos chamar, que me foi apresentada pela Google, permite que eu próprio seja o próprio programador. Basta escrever o que eu quero e ela insere na ferramenta e acaba a intervenção do técnico informático. O que é assustador para o técnico informático, mas também não deixa de ser assustador para nós advogados, porque de facto é tão simples a programação que nós inserimos o que entendemos e automaticamente o que de lá sai quando quando introduzimos o prompt é um articulado quase perfeito, pelo menos com a perfeição possível para alguém como eu, que cada vez tem menos tempo para ser advogado, mas que tenta nas horas vagas e, de facto, aquilo é uma ferramenta muito interessante e que a Ordem dos Advogados
vai avaliar se é ou não algo que possa ser transponível através da ordem para os seus associados. Por outro lado, a inteligência artificial também pode esbater as diferenças existentes entre sociedades e advogados em prática individual, porque com uma ferramenta como aquela que eu vi, e outras que já existem no mercado não tão sofisticadas, nós podemos ter uma sociedade atrás de nós com uma dessas ferramentas. O que também não deixa de ser algo muito, por um lado, preocupante, mas também, por outro lado, aliciante para quem está em prática individual, como eu. É tudo uma panóplia de situações que nós temos na nossa frente, mas há uma que para mim ainda é mais importante para além da inteligência artificial e que tem a ver com pessoas, que é o facto de a advocacia ter estado e o seu bastonário ter estado nos últimos 5, 6 anos, tivemos um bastonado quase líder da oposição. E isso prejudicou-nos muitíssimo, e mesmo muitíssimo, basta ver o que aí anda à nossa volta. A nossa classe foi claramente prejudicada por termos estado de costas voltadas para o Ministério da Justiça. E parece-me que para já, pelo menos, já há fotografias do bastonário com o Ministro da Justiça, o que é uma vantagem. Pelo menos já andamos nas redes sociais, também é uma vantagem. Espero que, para além do folclore das redes sociais, consigamos que algo se traduza na prática da nossa profissão, e é isso que eu vou, naturalmente, lutar por conseguir. Acho que nós temos que perceber uma coisa, e isso é algo que eu tenho vindo a defender, quer na campanha, quer agora, e há advogados, pode e deve ser um meio para isso. A comunicação da advocacia tem que melhorar. Temos que ter uma comunicação completamente diferente, e não é só a advocacia, é a própria justiça em geral que eu tenho que fazer. Um dos grandes problemas da justiça, por vezes, parece-me ser o maior, quando nós temos uma comunicação social que convence a população que o grande problema da justiça é, não obstante a sua relevância, que não nego, é, por exemplo, o Marquês ou o BES, ficamos numa redução perfeitamente absurda e aberrante quer da advocacia, quer da justiça. Quando todos pensam que os advogados são como os advogados que estão nesses processos e só têm esses processos, diria que estamos todos enganados e está-se a passar uma imagem completamente incorreta, quer da justiça, quer da advocacia. E há que recentrar as coisas. E há que, eventualmente, utilizar os mesmos meios, ser um pouco mais marketeer, para conseguirmos chegar às pessoas e explicar às pessoas que há mais vida para além do BES e do Marquês. Por muito interessante e importante, que não nego, volto a repetir, que sejam esses processos. O que é fundamental neste momento é que nós consigamos explicar às pessoas que o que impacta mais, por exemplo, a vida das pessoas é quanto é que vão pagar de prestação de alimentos. E porque o que importa também a quem não recebe essa pensão é quando é que eu vou conseguir que o tribunal o obrigue ou a obrigue a pagar a pensão de alimentos. E isso impacta mais do que qualquer Marquês ou BES. E parece que andamos todos numa névoa e acreditamos que a justiça é só um desses processos ou vários desses processos. Por muito interessantes que sejam em termos mediáticos, as pessoas têm que perceber que o que importa na vida delas é o que está diariamente ao lado delas. E por isso a advocacia e a advocados e outros meios de comunicação social também têm que nos ajudar a reverter um pouco esta narrativa que só prejudica a justiça. Porque a justiça, sendo identificada com esses processos, acaba por naturalmente ser identificada com todos os defeitos e as dificuldades que eles enfrentam, porque uma coisa é analisar e julgar um processo como o Marquês, outra coisa é resolver o problema das pessoas quanto ao pagamento de uma prestação de alimentos. E isso cabe-nos a todos alterar a forma como as coisas são vistas. Porque, de facto, é óbvio que nós vivemos num país em que quem fica em segundo lugar parece ter ganho eleições. É verdade, acontece. Mas aí só temos que dar os parabéns a quem consegue convencer as pessoas disso.
que é um pouco o mesmo, estabelecendo o paralelo com o que se passa na comunicação social, que por força de algumas manchetes também convence as pessoas que a justiça é o Marquês e o Bés. O paralelismo é o mesmo. Cabe-nos a nós tentar colocar as coisas no seu devido lugar, e eu diria que isso é uma tarefa que deve ser objeto de grande análise, quer da advocados, quer da Ordem dos Advogados, porque isso é essencial para a própria credibilização da justiça. Porque reparem, a descredibilização da justiça não serve à sociedade, só serve àqueles que querem aproveitar buracos, desinformação e fake news para fazer passar uma mensagem para, num caso, se a atuação do Ministério Público interessa ao meu partido, o Ministério Público é fabuloso, é fantástico, é o melhor investigador do mundo, desde o Sherlock Holmes, que não víamos ninguém tão bom a investigar. Se por acaso é na minha casa que andam a ver coisas, eu venho para a janela, grito para a comunicação social e, obviamente, o Ministério Público é um crápula e está, naturalmente, vergado aos interesses políticos que me querem destruir. Isto é muito simplisticamente, vão dizer que um bastonário da Ordem dos Advogados talvez não devesse simplificar tantas coisas, mas eu acho que é isto que temos que assumir publicamente que se está a passar. O Ministério Público, obviamente, que não é partidário, não quer dizer que não haja influências, também não sou ingênuo ao ponto de dizer que elas não existem, mas tentar partidarizar tudo é um erro que só serve os interesses daqueles que querem minar as instituições. E por mais que queiramos, por menos que gostemos do Procurador-Geral da República, do bastonário da Ordem dos Advogados, da Ministra da Justiça, é essencial termos uma justiça forte e credível. E só essa vai servir toda a gente, vai permitir uma convivência social que, como vemos à nossa volta, não é propriamente o mais fácil neste momento. Basta pensar na multiculturalidade que nos rodeia para percebermos os riscos que nos rodeiam e que também não podemos fechar os olhos. E por isso eu tenho dito, e aproveito aqui, e agora é mesmo para concluir, não fiquemos agarrados a ideias e afirmações genéricas. Por exemplo, vamos fazer uma reforma da justiça. Eu já tenho alguns anos disto, aliás, mesmo que eu quisesse ser o contrário, os cabelos brancos não me deixam mentir. Claro que foram agravados também pelo exercício de funções na Ordem dos Advogados, porque eu às vezes vejo fotografias antigas e as diferenças são muito flagrantes, mas há uma coisa que eu creio que quem estuda esta área já se apercebeu, desde que eu era estudante de Direito, que se ouvia falar numa reforma da Justiça e que a Justiça estava mal. Portanto, não é nada de novo. Desenganem-se se pensam que estão perante mais um facto histórico, como dobradinhas e bicampeonatos. Não, não é. Não é histórico. A reforma da Justiça anda cá há mais tempo do que o bicampeonato do Sporting. Portanto, é muito fácil falar em reforma da Justiça, porque depois, o que é reformar a Justiça? Já pensaram? É o quê? Pegar no campo da Justiça e colocá-lo noutro sítio qualquer? É melhorar as condições de alguma coisa? É que é muito fácil para um político dizer que quer a reforma da Justiça, porque depois ninguém lhe pergunta, então o que é que isso é? Falam-se em pactos, juntam-se pessoas para discutir coisas, porque depois ninguém sabe exatamente, porque não sai de lá nada. É muito mais fácil, creio eu, partir as coisas e reformar por partes. E a minha proposta, até pelo que ouviram no início, é reformar por setores. Começar por exemplo, um dos setores que mais tem importância na vida diária das pessoas, até basta ver as estatísticas dos divórcios, para perceber que é um terreno muito fértil para o futuro, para nós advogados, obviamente. Vejam bem se não era mais importante, por exemplo, assegurar que em todos os tribunais existem salas para as crianças. Não raramente, quem anda nos tribunais de família assiste a crianças sozinhas num banco de tribunal. Felizmente há alguns exemplos, também tenho que o referir, que já têm essas salas, mas há outros que não têm.
O Campos da Justiça, por exemplo, não tem. Assistimos a crianças sentadas sozinhas, não sei, às vezes a aguardar para falar, outras vezes a aguardar que alguém as venha buscar. Isto não é digno. Qual é a imagem que fica da justiça para uma criança que é deixada assim, abandonada num tribunal? Não será boa. Depois, mais à frente, se calhar vamos preocupar-nos com isto, vamos preocupar-nos com esta situação, quando os nossos carros forem assaltados, as nossas casas forem assaltadas, ou outra situação qualquer, menos própria, que não é lícita em termos penais. Se calhar é mais fácil preocupar-nos agora. Portanto, o desafio que eu aqui deixo a todos que estão no setor da justiça é: vamos partir a reforma da justiça em pequenos pedaços para que, pelo menos, alguma coisa se faça e não passemos o tempo a falar de reformas da justiça. Mais uma vez, muito obrigado a advogados por ter permitido o encerramento e ser o obstáculo entre o prato e o vosso descanso também, e espero que quem anda nas coisas da justiça comece a pensar mais nas pessoas. Por mais inteligência artificial que exista, temos que preservar as pessoas e manter a ligação entre as pessoas. Muito obrigado.